Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos para aprender, um pouco mais da palavra do Senhor, tanto eu quanto o pastor Carlos. No sábado do Senhor, vamos juntos, estudar a palavra de Deus. E nós vamos continuar, vamos estar dando continuidade a essa lição maravilhosa desse segundo trimestre, na qual nós estamos estudando sobre o Evangelho de Mateus. E nós estamos na lição de número 4, que tem como tema: seja feita a sua vontade. Seja feita a vontade do Senhor para a nossa vida. Antes de iniciarmos, eu vou pedir ao pastor Carlos que possa estar orando nesse momento, pedindo a Deus que venha se fazer presente no meio de nós, que venha nos usar, na ministração deste estudo, e que Ele, da mesma forma que tenho certeza tem edificado a minha vida e a vida do pastor Carlos, vai edificar a sua vida também. Também quero cumprimentar a todos que vão nos ouvir com a paz do Senhor Jesus Cristo, cumprimentar o pastor Gilmar, que Deus possa abençoar esse momento e que quem tiver posse dessa lição, Deus conosco, segundo o Evangelho de Mateus, faça um esforço, leia, releia, ou ouça os vídeos, assista aos vídeos e procure, mesmo em casa, se aperfeiçoar e não perder esse momento, essa comunhão com Deus, que é o momento da escola bíblica. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, E muito em breve nós estaremos fazendo aqui a nossa escola bíblica direta, pessoal, física com os irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e louvado seja o Teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, por poder aqui, juntamente com o pastor, com essa equipe maravilhosa que prepara tudo, que organiza tudo para que seja feito esse trabalho, Senhor. Muito obrigado, e eu te peço a Tua bênção sobre as nossas vidas agora. Nós vamos fazer aqui, Senhor Deus, uma colocação sobre a Tua palavra, Senhor Deus. Nós vamos conversar sobre a Tua palavra, e nós queremos pedir que essa palavra possa alcançar aqueles que estão em casa, alcançar a nós também, que estamos falando, que estamos ministrando, mas também aqueles que estão em casa, recebendo, ouvindo e participando de uma forma indireta da Tua igreja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse tema, que nós vamos estar estudando, pastor Carlos, é um tema muito, eu acredito que aqui, esse sermão, quando Jesus ele vai ali naquele monte, e nós conhecemos muito essa passagem, que é denominado Sermão do Monte, é algo que faz uma diferença muito grande na vida de todos aqueles crentes ali daquela região, porque é a partir dali que o Senhor ele já tem escolhido os seus apóstolos, e muitos já o seguiam, E o objetivo da lição, que é o que está aqui, na qual nós vamos ler agora, diz assim: apresentar o ensinamento do Sermão do Monte, a fim de despertar a vontade de conhecer e viver a vontade do Rei na prática. A ideia é que a gente, nessa lição, venha aprender qual é a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida, Ali o Senhor Jesus ele vai dar um ensinamento de tudo aquilo que o cristão precisa ser para fazer a diferença no mundo, Eu sempre falo que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para o Senhor, a nossa vida ela tem que ter uma mudança, uma transformação. E aqui, Jesus ele vai orientar os seus discípulos, de que eles precisam ter uma mudança em suas vidas. A introdução, eu quero ler junto com vocês, se vocês tiverem as suas lições em mãos, podem nos acompanhar. Diz assim: no mundo onde vivemos, as pessoas tendem a valorizar mais os outros pelo que fazem e menos pelo que realmente são. Para você, o que é mais importante, ser ou fazer? No Sermão do Monte, texto deste estudo, temos a grande declaração do Rei. O Evangelho de Mateus, conhecido como o Evangelho do Rei, registra a voz do Rei e apresenta a sua vontade para os cidadãos do seu reino.
Neste evangelho, o rei fala. Nele, Cristo não está tão preocupado em mudar a estrutura da sociedade, como está em mudar a essência das pessoas. Ele não quer saber tanto o que os homens fazem, pois o seu interesse é pelo que eles podem ser. Jesus sabe que as pessoas são determinadas o que elas fazem. Por isso, o mais importante é o interior destas. De olho no texto, vamos ver o estudo. Aqui logo na introdução, né, pastor, a gente já pode ver que Jesus ele está preocupado realmente com o nosso interior, com o nosso coração, e não com aquilo, o que a gente pode fazer de forma exterior, o que a gente quer apresentar de forma exterior. Tu podia também dar uma pincelada só? Eu acho que essa introdução aqui, se a gente fosse deixar, a gente ia ficar aqui bastante tempo. Aqui é que muitos esperavam um Cristo que fosse mudar o sistema. E Jesus não veio para mudar o sistema. Ele veio para mudar as pessoas. Então, há uma confusão. Esse tema é muito, muito sugestivo. Seja feita a sua vontade. Nós, mesmo quem não nasceu no Evangelho, quem não nasceu em igreja evangélica, sempre teve na sua boca a reza do Pai Nosso, né? E no texto base aqui, pela falta de tempo, a gente não pode ficar passando por todo o processo da lição, mas no texto básico ele começa dizendo assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo me governe. Então essa é a ideia, não é mudar o sistema, é deixar Deus te governar, Deus te dominar, e que o reino dele se prevaleça aqui na terra, sem necessariamente ter que mudar os reinos que são da terra. Então Deus ele quer uma mudança no ser humano. Ele não está preocupado com o sistema, ele está preocupado em mudar o homem por dentro, né? Então, como o pastor Carlos bem falou, o nosso texto base ele está em Mateus 6, no versículo 10, e Mateus 7, no versículo 21, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E no 7, 21, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui é algo para a gente ficar bem atento, né? Somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E a gente vai aprender aqui como é que a gente faz a vontade de Deus. Ao pé do monte ali, Jesus ele começa a ensinar. É isso que nós vamos ver aqui. Os ensinamentos de Jesus ali ao pé do monte, né? Com os seus apóstolos, ou melhor, com os seus discípulos e com a multidão, né? Pastor, logo aqui no início eu vi, acho que um grande ensinamento já que Deus, né, que Jesus dá para nós, né? A narrativa aqui, falando sobre logo o primeiro tópico, que é sobre a cidadania do reino, ele vai dizer que anteriormente o Jesus ele sobe no monte, né? E logo depois, né, ele escolhe os seus apóstolos. Então, aqui ele vai nos ensinar que a oração, eu entendo, né, que é algo muito importante, porque ele sobe, ele ora, e depois da oração, a gente pode talvez conjecturar aqui, que Jesus teve uma conversa com Deus, né? Senhor, é esses mesmo que eu tenho que escolher, né? O que o senhor acha aqui dessa questão? Bom, Jesus, como divino que ele era, ele tinha autoridade para fazer o que ele quisesse, como quisesse, né? E ele ora. Na semana passada nós falamos aqui que ele, como mestre, ele fazia tudo aula prática, né? Então ele estava mostrando para a gente aqui que realmente é o caminho. A oração é o caminho para escolher, a oração é o caminho para decidir, a oração é o caminho para fazer as escolhas. Então, ele exatamente isso. Ele escolhe os seus discípulos depois de passar um período ali no monte, né? E volta, e depois ele faz um discurso, não só para a multidão, mas também para os seus discípulos. Estava começando agora. Eles estavam começando naqueles dias, então eles tinham aquele discurso, aqueles sermões serviam para eles também. Sim, então aqui eu também, quando eu comecei a estudar, eu vi que a importância, né, da gente orar, né? A gente viu que Jesus deixa essa orientação
Não, e eu entendo dessa forma, que ele ali naquele momento, como o senhor mesmo disse, ele tinha toda a autoridade, e o tem até hoje, de fazer tudo aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Mas ele naquele momento ele orou, buscou a Deus, bateu um papo, e depois, no outro dia, ele escolhe todos os seus apóstolos, né, os 12, e os outros vieram, né, continuar a seguir. No decorrer da lição, a gente vai ver que Jesus, como a gente já falou isso na introdução, ele não estava muito preocupado com a parte externa da pessoa, se a pessoa era bem-sucedida, se era uma pessoa rica da região, nada disso, né? Ele estava vendo realmente a intenção e o coração daquelas pessoas. Na lição quando ele escolhe, se nós vemos a relação dos discípulos, ele pega pessoas cultas, incultas, pescadores, publicanos, cobradores de impostos, pessoas com habilidades, com graus de escolaridade e pessoas sem grau de escolaridade. Ele escolhe aleatoriamente, né, dentro de um critério dele, pessoal. Tá? Então, aqui na continuidade, nós vamos ver que existem algumas características, né? A lição vai nos mostrar que existem 8 tipos de bem-aventuranças, né? Que o cidadão do reino, que nós, como cidadãos do reino, precisamos ter. E ele vai ali, né, através dos seus ensinamentos, passar para os seus apóstolos, para aquelas pessoas que eles estão, quais são essas marcas, né? Quais são essas bem-aventuranças que nós devemos ter. E a primeira delas que eu vejo aqui, que está lá em Mateus capítulo 5, do 3 ao 4, é que nós precisamos ser homens de termos os nossos espíritos humildes, né? E aqueles apóstolos, aquelas pessoas precisavam reconhecer isso. Não sei se tem como ler aí não, né? Ele diz assim, são felizes os que nada ostentam diante de Deus. Isso. E ainda choram pelos seus pecados. Isso aí. Então Jesus está dizendo assim o seguinte, olha, todo mundo é pecador, mas não fique alegre, se entristeça, chore pelo fato de você cometer algum pecado, algum erro. Isso é para Deus é mais do que aqueles que não cometem, mas têm orgulho de não cometerem. Porque um coração quebrantado, Deus ele aprova, né? Então um homem que reconhece que peca e se entristece com os seus pecados, ele é um bem-aventurado segundo Jesus. Aqui só para a gente poder ler, né, no 5 e 4, se eu consigo, diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Os pobres de espírito, né, os que têm o espírito humilde, né? E eu entendo aqui que esses que têm o espírito humilde, né, são aquelas pessoas que estão dispostas a reconhecer as suas necessidades espirituais, né? Não são aqueles mais prováveis de compreender a sua própria, né, aqueles que têm a condição de compreender a sua própria deficiência e dependem de Deus, não se achando que são capazes por causa das suas condições financeiras ou condições na sociedade, mas daqueles que entendem que são dependentes realmente de Deus. Por exercer alguma função ministerial, né? Muitos começam bem e terminam mal, porque quando exerce uma função ministerial, eles pensam que são capazes de seguir sozinho e deixam Deus de lado, né? Por isso Jesus falou uma vez, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos Gálatas, ele diz assim, olha, vocês começaram bem, mas terminaram mal. Então, aquele que sempre reconhece, aquele que está sempre disposto a voltar atrás, a chorar pelos seus erros, esses são bem-aventurados, sempre serão. E quando eu vejo ele falando aqui, né, que aqueles que choram, né, que serão consolados, eu entendo que aqueles que estavam chorando é porque entendem a sua fragilidade em relação ao pecado, em relação ao mal, né, precisam mudar as suas condições pecaminosas para com Deus, né? Ele já não pratica o pecado com alegria, né? Isso aí. Isso é que vai levá-lo a escapar, né? A deixar de fazer, porque não ficam alegres, né? A continuidade vai falar lá em Mateus 5:5,
que são felizes os que abrem mão de seus próprios direitos quando necessário, né? Sim, sim. O texto aqui de Mateus 5,5 ele diz: bem-aventurados humildes, pois receberão a terra por herança. O que o senhor entende aqui, pastor, que quando ele fala assim que nós, né, os mansos, os humildes, teremos seremos herdeiro de algo? E aqui ele diz que nós teremos a terra como herança. São felizes, bem-aventurados são os felizes, né? Felizes são aqueles que abrem mão dos seus próprios direitos quando necessário. Foi citado um pouco antes. Isso. Sendo que, quando você abre mão do seu direito aqui nessa terra, Deus está te garantindo um direito em uma terra melhor, que é a vida eterna. Tá? Então serão bem-aventurados. Você pode ser injustiçado aqui, podem tomar os seus direitos, podem te desapropriar, pode te jogar na rua, mas no reino de Deus você tem o seu espaço, você vai ter a sua herança. Deus não abre mão disso, de te entregar aquilo que é seu. Eu também entendo aqui que quando Deus ele fala aqui, né, que herdaremos a terra, a gente pode até entender também que Deus ele cumpre, né, todas as promessas para os seus filhos, né? Mesmo a gente desobedecendo, né? Eu peguei aqui uns textos que dá como exemplo, né? Um deles está lá em Deuteronômio 31:20 e em Jeremias 32:22, onde fala, né, que Deus fala para essas pessoas que darão a eles a terra a qual tinha prometido para os seus pais. Sim, mesmo eles cometendo todos os erros que eles cometeram, Deus cumpriu a promessa, né? Aqui em Deuteronômio 31:20, né? Deus falando. E em Jeremias, Deus fala para Jeremias que eles indo presos, vão ficar lá 70 anos, mas eu vou trazê-los de volta para a terra a qual eu havia prometido para eles. Então, Deus ele é fiel. Eu entendo aqui que Deus ele é fiel para conosco em cumprir as suas promessas, mesmo quando nós somos desobedientes. E as promessas de Deus, como você citou aí no Primeiro Testamento, elas se cumpriram no sentido literal, né? Mas tem essa promessa profética aí, que é da vida eterna, que também, com certeza, aqueles que passarem pelo processo e vencerem, vão herdar essa terra com toda certeza. Continuando, a gente vai ver aqui também, aqui a gente está falando, né, pastor, sobre aqueles que são os cidadãos, né? Aqueles que são os cidadãos dos reinos, do reino de Deus, né? Aqueles que foram escolhidos. E esses que foram escolhidos, eles vão, né? O Senhor está mostrando aqui quais são as marcas que esses escolhidos terão que ter. E aqui a gente vai ver nesse texto de Mateus, do capítulo 5, né? Lá do início, do primeiro versículo até o final do capítulo 5, todas essas marcas que os escolhidos, né, de Deus precisam ter, os salvos de Deus precisam ter. Aí no versículo 6 de Mateus 5 diz que são felizes os que amam e praticam a justiça, e não aqueles que usam as brechas da lei para se auto-beneficiarem. E hoje a gente vê, né, pessoas que têm uma condição até um pouco melhor, acabam se beneficiando de certas situações para levar vantagens. Verdade. E o que o senhor hoje no nosso mundo, a gente consegue enxergar isso muito bem, né? Eu converso com pessoas na área de direito e eu vejo as pessoas transformar pessoas culpadas em inocentes, né? Um bom advogado, ele transforma pessoas culpadas, delinquentes, em inocentes. Então, usam os seus recursos, os seus argumentos para se desviar da lei, para se desviar da verdade. Então, esses não são bem-aventurados, né? Como foi colocado aqui, as marcas de um cristão, elas estão dentro dessas bem-aventuranças. O cristão, ele enfatiza mais a conduta, o caráter. Ele não enfatiza o que a pessoa tem, o que a pessoa é, o que ela pensa. Porque a prioridade de Jesus é cuidar do ser humano e da alma, não é cuidar desse sistema, não é manter esse sistema vivo, né, operante, para que no futuro a gente vá usufruir dele. Não, nós vamos usufruir do reino de Deus, né, da terra prometida.
Então, os cidadãos do reino, ele tem essas características. Eles são felizes porque eles não ostentam, choram pelos seus pecados, abrem mão dos seus direitos, como foi citado aqui. São felizes porque amam e praticam a justiça e não usam brechas da lei. São felizes porque buscam a santidade também, né? Então, o homem, ele está caminhando para a perfeição, a cada passo, buscando a bem-aventurança, nesse discurso que Jesus fez nesse monte. E algo aqui também que eu vi que é muito, que mostra, né, a diferença real, né, daqueles que são escolhidos para aqueles que não querem, né, servir a Deus. Essa questão aqui, né, são felizes os que buscam a santidade. Sim. E não aqueles que fazem da lascívia seu estilo de vida, né? Então nós, como cristãos, temos que ser santos, né? As pessoas levam essa palavra santo, quando fala, talvez um termo até meio que pejorativo, não sei, assim, santo é o certinho. Não, santo, no sentido da palavra aqui, é aquele que é realmente separado, aquele que escolheu uma vida diferenciada. E ele faz aqui essa comparação, né? Aqueles que não fazem da sua vida uma lascívia, né? A lascívia é aquelas pessoas que têm uma inclinação para o sexo de uma forma somente de prazer do corpo, aqueles que usam de forma de sensualidade, né, de luxúria. E o cristão, ele não pode, né, de forma alguma se levar para esse lado. Ele tem que ter uma vida de santidade, uma vida voltada para Deus, uma vida modificada e transformada verdadeiramente. Eu gostei muito desse outro parágrafo, o próximo parágrafo, que deve ser uma característica observada e muito clara no cristão, que é aqueles que constroem pontes de contato entre as pessoas e não aqueles que cavam um abismo de inimizade entre os seus semelhantes. É o que está no versículo 8, isso, né? Versículo 8. Então, é uma característica do cristão que tem que estar evidente. Essa pessoa é o pacificador, é aquele que procura unir e não separar. Tá? Essa é uma característica muito importante, muito séria, e que os cristãos caem nessa cilada muitas das vezes, né? De não serem aqueles que fazem a paz, que promovem a paz. E aqui a gente pode ver, na realidade, essa paz que está falando aqui, não é a paz que a gente vê aí de guerras, irmão, é a paz entre nós, irmão, né? A gente vai ver, né, que no versículo 44, 45 desse mesmo livro, né, e tanto o 23 quanto o 24, vai falar de você ir levar uma oferta no altar. Se você tiver algum problema com seu irmão, você volta lá antes, se conserta com ele, porque se você não consertar, não vai adiantar nada, né? Então é essa paz entre nós mesmos, né? Não adianta você dizer ser cristão, pregar uma paz e você vive em atrito a vida inteira com os seus irmãos na igreja. Você fica brigando, você não fala, você fica de birra, você quando chega não cumprimenta, ou se tiver só um lugarzinho ali para sentar do lado daquele irmão, você prefere ficar em pé. É essa paz aqui que Jesus está querendo dizer, está mencionando, né? É o bem-aventurado que constrói ponte e não fazem abismo para separar as pessoas, né? Isso aí. Aqui foi bem interessante isso aqui por causa disso. A gente ter essa consciência de que a gente precisa viver numa comunidade onde haja harmonia. É isso que o Senhor pede para nós. Me parece que no último do sermão, ele fala sobre a perseguição por causa do Evangelho, não é isso? E deve estar no Mateus 5, 10 a 12, né? Sim. E a perseguição por causa do Evangelho é um privilégio, não é um sofrimento, é um privilégio. Também é ser bem-aventurado, é ser feliz quem é perseguido por causa do Evangelho. É melhor do que fazer injustiça e posar de benfeitor perante a sociedade, né? Então, ser perseguido por causa do Evangelho, não se preocupe. Mas as pessoas lá no meu trabalho, na minha escola, me perseguem porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu tento cumprir. Não se preocupe, é bem-aventurado, é feliz. Então nós vimos, pastor, que para ser cidadão do reino, a gente precisa ter algumas características, né? A gente não pode achar que entramos para uma comunidade, acreditamos em tudo aquilo que Jesus fala através da sua palavra,
mas que não deva ter uma mudança em nosso ser. Nós somos caracterizados como cidadãos no reino através de algumas mudanças que precisam acontecer em nossas vidas, né? Precisamos ser notados. O título da lição, ele é muito claro: seja feita a sua vontade. Isso. E quando você propõe e se coloca à disposição para fazer a vontade de Deus, você vai criar problema na sociedade. Você vai ter inimigo, você vai ter perseguição. Então, se a tua vida está muito calma, muito tranquila, você não está influenciando a sociedade. Com certeza. Na continuidade, né, a gente agora aqui já soube, né, o que é ser cidadão do reino. A gente vai entender aqui o que Jesus quis dizer como ser a influência do reino, né? Aí aqui a gente vai ver que a lição vai dizer que depois que Jesus apresenta o perfil dos cidadãos do reino, Jesus passa a tratar da influência que eles exerceriam na sociedade que os perseguia. A última bem-aventurança diz, o senhor acabou falando, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Né? Ela serve de transição para que Jesus vai fazer logo na sequência. Então, essa questão que o senhor acabou de falar, da influência do reino. Se a gente não tiver influenciando o reino de certa forma que as pessoas não venham, né, a achar que está tudo normal, tem alguma coisa de errado. Nós temos uma missão: ser sal e luz. Vós sois o sal da terra. Nós já fomos determinados, já fomos nomeados sal, né? Já fomos nomeados. Nós somos luz e sal. Então, o que nós temos que fazer agora é exercer essa missão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito atual. Esse momento agora de crise, de pandemia, de peste, de tristeza. Qual é a nossa missão nesse contexto? Nós temos que ser luz e levar vida para essas pessoas. O sal dá sabor, o sal conserva, o sal ele tem uma missão muito importante, e a luz ilumina o caminho dessas pessoas. Então nós estamos aqui nesse momento para ser luz. Queremos dizer para quem estiver nos ouvindo que tudo isso vai passar, que Deus está no controle, Deus é quem domina a situação, e confie somente que tudo isso vai passar e nós vamos estar reunidos novamente para adorar o Senhor como fazíamos antes. Então essa é a nossa missão, levar as pessoas a confiança, né? Levar as pessoas que Deus continua sendo o Deus nessa terra. E essa parte onde a gente está falando sobre a influência do reino, no qual o senhor tocou em algo que a lição ela nos mostra, sobre a questão de ser sal e ser luz, né? A gente entende, né, que Jesus era um judeu, né, e ele falava para um povo judeu, e ele tinha que dar exemplos ali para aquela comunidade, né? E quando ele fala que o povo precisa ser sal, aqui não é somente no sentido de dar sabor, até porque numa sociedade onde não tinha geladeira, né, a questão aqui não era só o sabor, a questão aqui era muito mais do que isso, era a questão de conservar, né, a questão de manter firme, né? Então, o cristão, né, ele sendo sal para a sociedade, ele tem a obrigação de não só impedir, como retardar a corrupção e a queda do mundo. Então ele impede como? Conservando, né? O sal ele tem essa característica de conservar as coisas. E nós, né, como cristãos, precisam, através desse sal que nós somos, né, impedir, retardar que as pessoas, né, o maior número de pessoas possam ser perdidas. Temos que conservar a vontade de Deus. É isso aí. Se 90% da sociedade não conserva, nós conservamos. Nós somos o sal. É aquele que não deixa estragar, que não deixa se perder. E a luz, porque está sempre mostrando o caminho. Eles estão lá, estão se perdendo, mas quando ele olha para o outro lado e vê assim, tem um caminho, tem uma luz. Só não vem quem não quer. E interessante que o sal, né, quando ele não é usado, se você deixar ele lá e demorar anos para usar, ele perde as suas características, né? E é engraçado que, fazendo uma pesquisa, em Israel, né, aquela região ali do Mar Morto, onde tem uma quantidade de sal muito grande, muitos minerais, aquilo ali com o tempo, com a chuva, né, que ia entrando naquela localidade, o sal ele ia perdendo
característica dele de conservar, de dar sabor. Então eles usavam todo aquele sal, depois que perdia toda essa característica, para fazer construção de estradas. Eu estava lendo, então ele estava sendo usado por uma coisa que na realidade não era a função dele. Então é o cristão. Quando o cristão ele esquece, né, qual é a função dele como sal da terra, ele perde totalmente aquilo para qual Jesus chamou para ele. Ele perde totalmente a sua função. E a luz, eu acho engraçado. Se eu puder pegar a sua Bíblia, pastor? Sim. Isaías. Nós vamos ter que acelerar um pouquinho, porque já tem 30 minutos, né, Paulo César? Então nós estamos... Vamos acelerar aqui, né? Vamos lá. Abre Isaías 60. Vamos ler os versículo 1 ao versículo 3. Acho que aqui, né, a gente sintetiza tudo o que significa ser luz. Isaías 60, 1 a 3. Sim. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão na tua luz, ou à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então, você é a referência, né? Então isso aí, acho que sintetiza tudo que quando Jesus diz ali, né, que nós somos sal e luz, né? Essa luz que resplandece, que ilumina, que mostra a verdade e que tira as trevas do mundo. Verdade. Então vamos continuar aqui, né, que a gente vai falar um pouco agora aqui da questão da justiça, né, que é aqui a lição nos diz que é a terceira parte aqui desse sermão, onde Jesus vai falar o que muitas pessoas às vezes imaginam de nós aí, que nós somos guardadores da lei, e Jesus vai nos mostrar aqui que ele mesmo disse que ele não veio para abolir a lei, né? Nem a lei nem os profetas. Cumpriu tudo, né? Tudo. Cada processo. Quando Jesus fala isso aqui, pastor, que ele não veio para abolir a lei e nem os profetas, ele está falando de quê? Bom, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Aqui nós vamos ver que a lei e os profetas se referem ao Antigo Testamento. Muitos preferem falar Primeiro Testamento, eu prefiro falar Primeiro Testamento, porque a palavra de Deus ela não envelhece, né? Ela não é o Antigo Testamento, ele é o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, quando a partir do nascimento de Jesus. Então a lei e os profetas é uma representação, uma referência ao Primeiro Testamento, que é o que eles tinham na mão para ler, é o que eles tinham na mão para falar, para pregar, para ministrar, não era outro. O Novo Testamento é um livro que começou a ser edificado a partir dos anos 70, 60, né? Depois da morte de Cristo. Tá? E aqui fique bem claro, né, que o próprio Jesus ele disse, né, eu não vim aqui nem para abolir a lei, nem os profetas, que é toda a parte, né, do Antigo Testamento, todo aquele Primeiro Testamento, como o senhor mesmo falou, mas não, muito pelo contrário, ele cumpriu todos eles, né, ele não deixou de cumprir nenhum dos mandamentos, né, ele seguiu claramente tudo aquilo que era Exatamente. O que estava na lei de Deus para as pessoas. Outra coisa que eu vi interessante aqui, pastor, que a lição vai nos demonstrar que são desafiadores, né, os preceitos Sim. que Deus ele quer para nós, né? Se a gente olhar para os 10 mandamentos, né, e a gente olhar para o que o Senhor, né, para o que Jesus ensinou ali no Sermão do Monte, o que é, uma única passagem diz que um dos mandamentos é não matarás, e Jesus vai falar que não só matarás, se você fizer alguma coisa de mal contra o seu irmão, você já está o matando. Sim. E assim foi, né? Então não é só os 10, para o cristão, né, acabou aumentando o número de leis que nós temos que, né, assim, segui-las para poder... Jesus ele vem trazer uma valorização para o ser humano. O ser humano era desvalorizado. O ser humano ele era visto de uma maneira comum. E ele diz assim, não, mais vale a vida do homem do que o que ele é, do que o que ele tem.
é o que ele é. Então ele precisa ser respeitado, honrado pelo que ele é, e não pelo que ele tem, ou que ele pode dar, né? Então o ser humano tem que ser enxergado assim. A vida humana, ela é uma coisa preciosa diante de Deus. Então, e aqui no Mateus 5, de 21 a 48, que ele começa a falar sobre esses preceitos da vida do reino de Deus, são desafiadores, a gente vai ver que ele vai falar de homicídio, vai falar de adultério, vai falar de juramentos, vai falar de vingança e vai falar de amor ao próximo, né? Tudo que tem nos 10 mandamentos, mas aqui inimigo, de forma muito mais ampla. Até como tratar o inimigo. Até como tratar o inimigo, muito mais amplo. Ele fala que do adultério não é só você ser casado e ali e sair ter uma outra mulher, uma amante, não. Só o fato de você olhar para uma outra mulher, um olhar diferente, né, com um olhar de desejo, você já está adulterando. Então, é muito mais desafiador o que Jesus quer para nós depois desse. Se a gente olhar com calma, é muito mais regras que devemos ter cuidado de seguir para que a gente não venha cometer pecado. Então, eu entendo aqui que Jesus estava muito preocupado com a nossa vida, né? Mas para alcançar tudo isso, aí que entra esse novo tópico agora, né? Que é o segundo lugar aqui. É necessário uma vida devocional. Isso. Essas práticas. Senão, é um tipo de um treinamento, né? A vida devocional é um tipo de um treinamento, um fortalecimento para você conseguir enfrentar a outra parte. Porque não adianta o homem sair de peito aberto dizendo que vai enfrentar tudo nesse mundo, todas as coisas, vai passar por todas as tentações, se ele não tiver uma vida devocional em dia, né? Praticante. Tá? E nesse pedaço aqui desse capítulo 6, né, que vai de 1 a 34, ele fala dessas práticas devocionais, a gente vai ver, né? Ele fala de ajuda aos necessitados, fala da oração, nos orienta como é a oração, jejum, as nossas prioridades, se elas estão nos bens materiais ou nas coisas de Deus, né? A luz, ansiedade, as trevas, a ansiedade, os dois senhores, se você está servindo a Deus ou se está servindo as riquezas, a mamão, priorizar, né? A prioridade. O que é prioridade? Tudo né? essa parte devocional. É nessa parte devocional que você dedicar um momento para que você tenha essa proximidade com Deus, para que você possa estar conversando com Deus através desses momentos, e Deus vai estar nos orientando através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. Esses momentos devocionais é importante. Eu vi um pequeno vídeo, foi até postado no grupo da igreja, e que o homem está no leito e começa a conversar com o outro e começa a perguntar quem era ele. Aí ele começa a dizer: eu sou empresário, eu faço algo, e começa a dizer. Aí o enfermo pergunta: só isso? Aí ele fala assim: não, eu também sou casado e tal. Só isso? Aí ele fala assim: não, eu também sou cristão. Aí ele falou assim: por que o cristão é a sua terceira opção? Você não, né? Então ele começou a cobrar daquela pessoa. O que é prioridade? E ele colocou um monte de coisa na frente de falar que era cristão, que era servo de Deus. Quando na verdade a visão é que você, primeiramente, antes de tudo, você é servo de Deus. E depois as outras coisas, como diz lá o texto, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu vi, esse vídeo é muito interessante mesmo, que ele pergunta, ele deixa lá por último, né? Cristão é o último. Si, né? É a última coisa que ele fala, é que ele era cristão, onde na verdade deveria ser a primeira, né? Ali ele caiu em si, parou, né? Refletiu e falou: realmente eu estou mudando, invertendo. Continuando, a gente vai falar, finalizando aqui, estamos chegando no final, a convocação, né? A convocação para esse reino. Sim. Finalizando, Jesus conclui seu sermão com uma ardente exortação a quem se entre no reino, né? Esta convocação de Jesus está repleta de desafios para a caminhada cristã, né? O primeiro é o início do caminho, né? Jesus faz o convite: entre pela porta estreita, descrevendo, embora seja correto, este caminho é difícil e são poucos os que encontram, né? Realmente. A porta é estreita. Não adianta a gente achar que é fácil ser cristão. Não é fácil. É bom, é algo que vai te exaltar, sim, mas é difícil. Nós falamos aqui sobre ser perseguido numa palavra anterior. E é isso que acontece. Você, como cristão, essencialmente, um cristão verdadeiro, você vai ser perseguido. Então não é fácil, não pense que é fácil. A porta é estreita.
né? A porta é muito estreita mesmo, o caminho é difícil. E são poucos que conseguem vencer essa passagem, essa temporada. Porque é um desafio muito grande você passar por essa porta. Recebeu o convite, entrou, opa, é um passo importante, mas é um desafio que você vai enfrentar. E nesse início, né, da caminhada, ele vai dizer que a gente vai ter um progresso, né? A gente vai ter uma Sim. continuação desse. É o segundo desafio. Que é o segundo desafio, que é onde a gente vai encontrar pessoas nesse meio do caminho que vão querer nos desviar dessa porta. Mesmo ela sendo estreita, vão querer nos desviar. E nem sempre vai ser de uma forma agressiva, pode ser de uma forma sutil, né? Tanto que Jesus fala assim, ó, cuidado com os falsos profetas, porque ele vem com sutileza, ele não vem com a forma agressiva, ele vem com a palavra, né? Ele traz a palavra. E o terceiro, né, que já é o fim do caminho, que aqui Jesus vai dizer que existe um contraste, né? Aqueles que apenas dizem o que realmente fazem, né? Aí Jesus até usa um texto, né? Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, né? O juízo final vai ter muitos que vai chegar para o Senhor e vai dizer que fizeram maravilhas no nome dele. Esse é o processo, né? Primeiro você é chamado, passa pelo aperto da porta, você enfrenta o desafio para identificar falso profeta, identificar o que é certo e o que é errado, e por fim, ainda corre o risco de estar nesse grupo aqui. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Seja feita a tua vontade. E aqui é interessante que existia sempre que a gente vê na Bíblia, né, assim, palavras em duplicação, né, como aqui, Senhor, Senhor, a gente vai ver em Gênesis 22:11, o anjo falando para Abraão, 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 vai ver lá em Samuel, Deus falando com Samuel, 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 essa tem uma conotação de intimidade, né? Mas Jesus aqui está dizendo que essa intimidade, para ele não vai importar muito não, nem as obras, mesmo que sejam obras grandiosas e miraculosas. O que importa na realidade, o que diz no início, é que a gente faça a vontade do Pai, né? E o que é fazer a vontade do Pai? Envolve conhecer a Deus de uma forma melhor, ou até melhor, ser conhecido por Deus, né? Não adianta a gente ter uma intimidade, mas a gente não conhecer muito bem, verdadeiramente, o que aquela pessoa quer para nós, o que aquela pessoa nos ensinou e a gente não praticou, né? A gente viu aqui no decorrer dessa lição que Jesus ele passou várias práticas para nós, para que a gente venha a ser mesmo, rotulado mesmo, né, como um cristão verdadeiro. A gente tem certas etapas na nossa vida para passar, e são momentos desafiadores, como eu disse, e a lição vai dizer, os 10 mandamentos, a gente olha lá, né, é bem sintetizado, mas Jesus vai mostrar nesse Sermão do Monte que eles têm todas umas variantes. Como eu falei, adulterar não é só ter uma esposa fora do casamento, você adultera com outras atitudes. Matar não é só você ir lá e tirar uma vida, você mata de outras formas, até com palavras, né? A gente vê que os mandamentos são muito maiores do que somente aqueles 10. Pastor, para a gente terminar, né? A gente já está aqui no final, na parte das, como a gente sempre diz, na parte das aplicações, e diz aqui, de olho na vida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aqui sobre esse tema que fala, conheça a vontade do Rei. Aqui o Rei é Jesus Cristo. Tudo isso que nós falamos aqui, que não foi um estudo detalhado, porque nós estamos aqui em gravação, tempo contado, é para a gente aprender a fazer a vontade de Deus. Mas como fazer a vontade de Deus? Primeiro nós temos que conhecer essa vontade, a vontade do Rei. Como depois vem o segundo tópico, que é viva a vontade do Rei. Primeiro, para viver, você tem que conhecer. E para conhecer, você tem que buscar conhecer. Então, muitas pessoas dizem que desejam fazer a vontade de Deus, mas não sabem como. Né? Como descobrir a vontade de Deus para a minha vida? É uma pergunta. O que Ele quer de mim? Se você ler e levar a sério o Sermão do Monte, você já terá parte dessa resposta. Com toda certeza. Ali a vontade do Rei está revelada. É importante que a gente observe cada passagem, cada detalhe dessa bem-aventurança.
não deixemos passar despercebido a expressão bem-aventurança, que quer dizer feliz, abençoado. Então essa expressão marca o perfil de quem conhece a vontade do Rei, e quanto mais conhecemos e vivemos a vontade do Rei, mais sentido terá a nossa vida. A nossa vida fará mais sentido, pois nele, no Rei, nosso Deus, em Jesus Cristo, está a vontade de Deus. Ok? Que Deus nos abençoe aí. Só para a gente terminar, né, e reforçar, tópico, né? Aqui o que o pastor Carlos falou sobre a questão do bem-aventurado, né? O que significa essa palavra lá, né? Como que é mais que feliz. Aí o texto a nossa lição vai dizer sumamente abençoado, né? Aí eu fui procurar para ver, significa extremamente ou em alto grau. Então o bem-aventurado é aquela pessoa que é extremamente feliz, está num alto grau de felicidade. Então você, irmão, né, é um bem-aventurado. Você está em um alto grau de felicidade para com o Senhor, né? Não deixe que o inimigo tire isso de você. Você é um escolhido por Deus, e tal escolha requer mudança e transformação na nossa vida. E é através do ensino do Senhor que essas mudanças vão acontecer na minha e na sua vida, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê um sábado abençoado, vitorioso. A lição, ela nos dá um desafio para essa semana. E eu queria ler esse desafio para vocês agora. Diz assim: o Sermão do Monte é um ensinamento de Jesus mais relacionado à essência humana do que com a estrutura social, pois é quando as pessoas são o que precisam ser e passam a fazer o que deve ser feito. Os cidadãos do reino conhecem bem a vontade do seu rei e exercem influência espiritual, obedecendo a sua convocação, promovendo justiça na prática cotidiana e vivendo a vontade de Deus. Como desafio nesta semana, ore por sua igreja local, para que a vontade de Deus seja conhecida e vivida por todos os membros. Estude os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e verifique se há algum ensinamento que não esteja sendo aplicado em sua vida e corrija. Feito isso, compartilhe este conteúdo com alguém que você conheça. Faça isso, irmãos, essa semana. Ore pela sua igreja, ore pelos seus irmãos, por aqueles a qual você já tem um bom tempo que não vê devido a essa pandemia. Muitos, talvez você não saiba nem como é que está, né? Ore a Deus, né? Interceda a Deus. Faça uma reflexão sobre tudo que essa lição nos mostrou e aquilo que a gente precisa mudar para agradar ao nosso Senhor e sermos verdadeiramente conhecidos como cidadão do Rei. Que Deus os abençoe. Vamos estar orando agora, né, pedindo a Deus a nossa bênção e agradecendo a Ele por mais essa oportunidade. Essa lição, ela tem o título Seja Feita a Vontade de Deus. Então, irmãos, conforme a vontade de Deus, ou estaremos aqui de novo, na próxima semana, ou estaremos em culto aberto, né? Depende da vontade de Deus, Ele que sabe. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus de infinita e eterna bondade, em nome de Jesus te agradecemos, meu Senhor, por mais essa oportunidade. Por mais esse momento que nos dá, Senhor, de aprender um pouco mais da sua palavra, em especial, Senhor, daquilo que tu queres para nós, como cidadãos do reino. Por isso, Pai, como diz o texto dessa mensagem, seja feita, Senhor, a tua vontade na vida dos teus filhos, hoje e sempre. É o que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.